Bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager, e o nosso modo de carreira, meia final, está a chegar ao fim. Passam 8 à final de cada uma das ligas e são duas meias finais. Duas ligas em andamento neste preciso momento. Nós jogamos hoje em casa e vamos voltar a jogar em 4-3-3. Ontem jogámos em 6-3-1, se não me engano empatámos, portanto até foi bom, fora de casa. E hoje jogamos em casa, ao ataque, em 4-3-3. Nós já estamos quase com a passagem garantida com os 8 primeiros lugares. Mas sabemos que mesmo que não atingimos os 8 lugares, a gente vai na mesma à final e os 7 treinadores mais acima são os apurados. Mas eu quero ficar nos 8 primeiros, porque é a nossa honra que está em causa. Portanto, vamos fazer os possíveis para passar nesta meia final de forma justa e não de forma autoritária. Ora bem, vamos ao que interessa, vamos jogar contra o Carlos Grativol, vamos ter jogos de batalha neste episódio e vamos ainda ter o campeonato regional, que está de mal a pior. Ora bem, mas antes disso quero fazer um anúncio importante, e é o seguinte, maltinha. Abriram as inscrições para uma competição que muita gente gosta, que é chamada O Conquistador, ok? É uma competição que vocês podem aceder através dos fóruns do OSM e vocês conseguem aceder a eles a partir do próprio OSM, indo, por exemplo, aqui à comunidade, fóruns, ok? Vocês vão parar aqui aos fóruns, clicam em fóruns em português, OSM o jogo e depois descem até encontrarem O Conquistador. Ok, o Conquistador é uma competição muito semelhante ao modo de carreira, é uma competição individual e qualquer pessoa se pode inscrever, penso que não estou enganado, porque acho que já os brasileiros também podem se inscrever, exatamente. Quem pode participar? Todos os treinadores de países de língua oficial portuguesa, ok? Todos os treinadores de língua oficial portuguesa participam. Portanto, o Conquistador vai começar, é a 4ª edição, o Fezan está a anunciar a competição. Portanto, são ligas com transferências, com amigáveis e sem estágios. Portanto, tem aqui o regulamento, podem clicar e inscrevem-se através deste link. Ao clicarem no link, vocês basicamente escrevem o vosso nome do OSM, o vosso país, escrevem qual a divisão anterior, neste caso eu seria um novo treinador, e depois confirmo ter consciência que precisarei de 320 boss coins caso seja selecionado para moderar a liga, porque as ligas vão ter um moderador sorteado. Portanto, se vocês se inscreverem no Conquistador, podem calhar como sorteados. Portanto, é importante terem boss coins. Ora bem, vamos ao que importa, vamos jogar. Jogo contra o Carlos Grativol, queremos ganhar, só a vitória importa. Vamos a isso, equipa, vamos lá ver se o 4-3-3 resulta ou não. Vamos jogar com os titulares todos que conseguimos, mesmo estando muito cansados, vamos com os titulares e logo se vê. Até agora começa o jogo e está equilibrado. Rui Costa tem a primeira grande oportunidade do jogo, que é falhada. A bola vai à trave. Lindo cruzamento, é a resposta do Carlos Grativol, pode fazer 1-0 e falhou também. Está nos 20 minutos, 2 oportunidades para cada lado. Um jogo equilibrado até ao momento. Agora ele está um bocadinho mais forte e tem mais um livre. Perigoso estes livros. Tenho muito medo destes livros. E a bola não entra. 4 remates para eles, 2 para nós. O Carlos Grativol está a superiorizar-se agora um bocadinho no encontro. E tem mais uma grande oportunidade que falhada. A tática nossa hoje não está a resultar. As coisas não estão bem. Simões atira a bola para a baliza e falha também. Portanto, agora a ver se começamos outra vez a ganhar um bocadinho de força no jogo. Mas não temos força nenhuma, o Carlos Grativol está superior. Malta, nós cometemos um erro, que é jogar em 4-3-3 contra uma equipa que é superior a nós. O Carlos Grativol é a melhor equipa da liga, tem o melhor plantel, o plantel dele vale 300 milhões a mais do que o nosso, e quando o adversário é superior a nós, mesmo se nós jogarmos em casa, eu recomendo sempre evitarem o 4-3-3. Desta vez eu estou a ir em 4-3-3 porque às vezes eu tenho destas coisas, mas não é recomendado. 1-0, Fónix. Gol de Ferreira. 1-0 para o Carlos Grativol. Eu acredito que ele também tenha jogado em 4-3-3. Lá vai o Eusébio. Precisa de superar o guarda-redes. Eusébio, bora! Falha. Eusébio falha. Defesa inacreditável do goleiro. Simões a fazer um bom trabalho. Cruza a bola para Luizão. O central pode marcar, mas não marca.
mas não marca, continuamos a falhar e parece que estamos um bocadinho melhor nesta segunda parte, mas já sofremos um golo, portanto preferia como estava a primeira. Eusébio lesiona-se, não acredito nisto. Nuno Gomes entra para o lugar de Eusébio. Simões leva um cartão amarelo e faltam apenas 20 minutos. Temos um cruzamento de Ferreira para Ruggeri. Ruggeri não aproveita e o jogo mantém-se 1-0. Sousa tem uma oportunidade que passa a bola a Simões. Simões pode fazer o empate, mas não faz. Não faz o empate. O jogo está relativamente renhido. Grande bola. Di Maria, confiamos em ti, Di Maria. És o melhor marcador. És o melhor marcador, Di. Não falha, Di Maria. É demais, Di Maria. Muito bem. Muito bem. Não nos deixamos perder ao menos isso. Rui Costa atira para o canto. Rui Costa não tem golos este ano. Rui Costa falha. Precisamos do Di Maria. Onde é que tu andas, Di Maria? Uma substituição aos 88. O jogo vai terminar empatado? Sim, parece que sim. Cartão amarelo e o jogo vai então terminar um igual. Acaba por ser justo, tendo em conta o que se passou no jogo. Ambas as equipas jogaram bem. Agora não sei porque isto saiu. Será que eu já tenho isto posto? Não, assim vai aparecer os resultados todos. Pois. Porque eu saí para ir aos fóruns. Ora, vamos ver então a estatística de jogo. 10 remates para nós, 8 para o Carlos. Bom jogo do Carlos Grativol, muito bem. Uma primeira parte mais forte, a segunda parte foi nossa. Ele jogou em 5-2-3, portanto uma tática para aproveitar os poderosos avançados que tem. Uma tática sempre perigosa e por pouco ele não nos ganhava, mas só o Di Maria nos salvou, só podia ser ele. E reparem, a malta, a quantidade de empates nesta liga, toda a gente empatou. Eu nem vale a pena eu dizer hoje os resultados, toda a gente empata, exceto o Andrei que ganha 4-0 ao Rodas Minas. Isto é inacreditável. Numa liga de 16 equipas, toda a liga empata, com exceção de Andrei. O Andrei, malta, este foi o dia do Andrei. O Andrei ganha pontos à liga inteira. Sem exceção, Andrei ganha pontos à liga inteira. Parabéns ao Andrei, esta jornada foi tua. Foi tua. Portanto, mantém-se tudo na mesma, com exceção do Andrei, que sobe ao quarto lugar, ultrapassando o Estrilho em igualdade pontual. Nós estamos aqui em sexto. Estamos... nos 8 primeiros lugares, que é o nosso objetivo. Mr. Zoni aqui na linha d'água. Simões, Linic Telmo e até o Canja podem pressionar o oitavo classificado. Tendo em conta que são 16 equipas, há 15 jogos para cada uma das voltas, portanto são 30 jornadas, faltam 3. Faltam apenas 3 jornadas para acabar esta meia-final. 12º modo de carreira, primeira fase. Vamos ver o 12º modo de carreira, primeira fase também. Zé Tigresa, esta é a Liga 2, Zé Tigresa continua a liderar, mas já só tem 3 pontos a mais. Isto porquê? Porque houve aqui uma história muito engraçada. Parece que o Zé Tigresa sofre a derrota nos 90 minutos e perde assim 3-2 com o King, que está em terceiro lugar, grande prestação do King. E parece que temos Duarte Inácio a ganhar 1-0 ao Banharistas e ele tem uma expulsão aos 30 e consegue ganhar o jogo. Não é para todos. Ele conseguiu ganhar um jogo após expulsão. O OSM de vez em quando tem algumas coisas pouco compreensíveis. Umas vezes levamos 6-0, outras vezes ganhamos depois da expulsão. Há coisas que não entendemos ainda bem. Para mim, tem a ver com o jogador que é expulso. Portanto, se for um jogador importante, expulso, não é tão grave, é muito grave. Portanto, a equipa descamba. Se não for um jogador tão importante em termos posicionais, aguenta-se, a equipa aguenta-se mais ou menos. Portanto, Duarte ganha 1-0 ao Banharistas, Pinto Blue ganha 2-0 ao Metusalém Severino, que está em risco de não passar, está em sétimo, o nosso convidado especial do Brasil. Renato Paiva empata a 1 com o Rosiline, consegue empatar fora. O João Rodrigues ganha 4-0 ao Mauro, Leonardo empata a 0 com o Cascão, Lil Jeep ganha 3-0 ao Mr. José Carvalho. Temos o King a ganhar 3-2 ao Zé Tigresa e o Uruguaiense empata com o Jorge. Portanto, temos grandes lutas aqui pelo oitavo lugar. O Uruguaiense com 39 para o Mauro, 38 para o Cascão, 37 para o Renato Paiva. Temos muitos treinadores com possibilidade de chegar ao oitavo lugar.
Mas só faltam 3 jornadas, malta. Vai haver muitos bons treinadores de fora. Melhor plantel desta liga, Pinto Blue, 947 milhões. Na nossa meia-final, o melhor plantel é do próprio Carlos Grativol, que já chega aos 1000 milhões. Lembrem-se que não há transferências nesta liga. Os jogadores treinam através de amigáveis e de treinos. Por falar em treinos, podemos pôr os jogadores a treinar, não é? Entretanto, o Eusébio lesiona-se e a gente tem que ir ao médico tratar dele, porque o Eusébio é um jogador importante para nós. Por isso, onde é que ele anda? Vamos aqui ao staff. Doctor. Vamos pôr aqui o Eusébio a curar-se, 3 dias, portanto com jeitinho. Com jeitinho até dava... Não dá. Não dá para o próximo jogo. Ora bem, vamos então agora à batalha. É a 5ª jornada, estamos a jogar contra um grupo que está em 15º lugar no mundo. A nossa academia infelizmente não está tão bem classificada no ranking mundial, estamos em 53, mas somos bons treinadores e quando estamos em boa forma podemos dar luta. Hoje jogamos fora, jogamos com o AC Milan, uma equipa 80 milhões acima da nossa, e jogamos em 4-5-1, 4-5-1 da nossa confiança. Vamos ver como é que o jogo nos corre. Bora lá, equipe. 1-0 para nós. Verratti faz o primeiro. Importantíssimo hoje não perder. Bora lá. 1-0 para nós. Eu não sei se cliquei em... boa. Está tudo a funcionar. Tá. 1-0 para nós agora é tentar o milagre. Tentar manter o resultado. Sete minutos para terminar. Meu Deus. Que vitória, malta. Que vitória. Que arraso. Mais do que justo esta vitória. Arraso total ao AC Milan deste treinador. Vamos ver os resultados de hoje. Bora lá. Empate a 0 do Jorge, fora, não é mau, não é nada mau, um bom resultado, a não deixar a equipa da casa perder, portanto, em 2 jogos fora temos uma vitória e um empate, brutal. Simões ganha em casa com a Roma, muitos parabéns aqui ao Simões, boa vitória, importantíssima. Illuminati perde em casa, mas não é justo. Illuminati a fazer um bom jogo, cá está os 6-3-1 que dão cabo da cabeça de uma pessoa às vezes. Uma vitória 2-0 injusta. E grande vitória do Dragos. Fora de casa, em 4-3-3, ele é maluco, mas arriscou o 4-3-3. Ele arrisca o 4-3-3 fora e arrisca muito bem, ganha 2-0. Ganha 2-0 e ganha muito bem, malta. Uma vitória importantíssima. Conseguimos uma batalha de 1, 2, 3 vitórias e uma derrota. Que maravilha, vamos ver aqui. Como é que está? Aqui acho que temos já isto. Exatamente, temos aqui preparadinho, olhando para a batalha de... A jornada de hoje, da Batalha 1 e da Batalha 2, foram 2 jornadas extremamente positivas. 3 vitórias e uma derrota. Finalmente, estamos a voltar a ser nós próprios. Estávamos a perder as 2, estamos na frente das 2. É isto que é o nosso grupo. Temos de saber jogar. Saber jogar é importantíssimo. Nós temos qualidade, mas muitas vezes esquecemos-nos dela, não é? Felizmente, 44-55. Estamos a ganhar por 9 pontos nesta batalha com os Titãs Arenas. Um abraço para eles são portugueses. E aqui estamos a ganhar por 3 pontos contra o Budapeste, um grupo no top 15 mundial. Grande reviravolta. Estávamos a perder para ir por uns 14 ou 12, ou já nem sei. E agora estamos a ganhar por 3. Uma reviravolta incrível. Estamos a trabalhar muitíssimo bem. Isto aqui está aqui, ok. Deixem-me só pôr aqui uns amigáveis a decorrer, só para... Porque antes estava a ver o evento dos amigáveis, eu não sei se ainda está. Tenho que perceber aqui por esta melhoria se está ou não a ver o evento. 60%, acho que está. Vou fazer aqui 2 ou 3 amigáveis só contra os colegas de grupo. Isto porquê? Porque se eu fizer amigáveis com o adversário, eles vão se lembrar de fazer amigáveis e eu não quero que eles se lembrem. Vamos pôr os jogadores a treinar, bora lá. Ok. Jogadorzinhos à venda. Ora bem, temos este e este que estão cansados, perfeito. Este também e este também, perfeito. Está certo. Está certo. Olhando então para... já agora a classificação está boa para nós. Mantemos o segundo lugar. Este treinador da Udinese é o mais eficaz, tem ganho tudo.
mas também já foi bom porque metemos os 2 últimos classificados do grupo deles, finalmente. Portanto, a gente não está a fazer nenhum brilharete em termos individuais, não há nenhum treinador tão bom como o da Udinese, que tem 5 vitórias, é um saldo de 15 pontos. O nosso melhor, estou eu neste momento com um saldo de 6 pontos, mas estou eu bem, está o Dragos bem, está o Jorge neutro, está o Illuminati neutro, o Simões perde apenas por 6 pontos também, podia ser melhor, mas não é fácil também isto. Portanto, estamos na luta, estamos aqui na luta, estamos bem. Agora é lutar até ao fim. Ora bem, maltinha, entretanto, o copo de água é giro, não é? Maltinha, entretanto, como muita gente fala dos nossos copos de água, que nós temos alguns copos de água muito giros, a partir de hoje, todos os vídeos do canal vão ter um link para vocês poderem comprar os nossos produtos que utilizamos, ok? Isto é uma afiliação com a Amazon, ou seja, basicamente, se comprarem aqui um produto eu vou ganhar uns cêntimos. A verdade é essa, ganho alguns cêntimos da compra que vocês fizerem. Portanto, mas eu deixo isto para ganhar um dinheirito, se calhar no final do mês ganho mais €1 com isto. Mas vocês, se quiserem oferecer coisas aos vossos filhos no Natal ou comprarem para vocês, tem aqui várias coisas. As minhas canecas, a caneca da Pokébola, do Pikachu, do Eevee, do Snorlax, e tem também tudo o que a gente usa. O nosso telemóvel, a nossa webcam, o nosso microfone, o nosso ecrã de computador, o teclado, o rato, a coluna que usamos. Portanto, tudo isto, lembrem-se que eu sou uma pessoa prática, não sou uma pessoa esbanjadora. Então, tudo o que eu faço, eu pesquiso muito antes de comprar. E estes produtos são produtos que eu pesquisei muito antes de comprar e são produtos bons em qualidade de preço. Não são os produtos mais caros do mercado, não são os mais baratos, são aqueles produtos que com um certo dinheiro conseguimos ter um produto de qualidade semelhante ao dos produtos mais caros, ok? Isso diz respeito a todos os materiais que nós usamos. Portanto, quem quiser, isto não serve só para quem quer um canal de YouTube, porque toda a gente usa teclados, ratos, colunas, ecrãs, portanto vocês podem usar isto à vontade quando quiserem. Por exemplo, a caneca que estamos a ver agora, a do Pikachu, a nossa canecazinha, está aqui à venda. Eu procuro sempre, como é óbvio, os vendedores mais confiáveis, não é? Com muitas reviews e tudo mais, vem nesta caixinha a caneca e não é cara. É uma coisa que em Portugal custa, por exemplo, esta caneca custa 17€, esta caneca. E é uma caneca lindíssima, não é? E tem as outras, a do Eevee, a do Snorlax, da Pokébola que nós usamos. Portanto, quem quiser já sabe, está aí tudo explicadinho, é só clicarem. Ora bem, vamos então ao Campeonato Regional. No Campeonato Regional jogamos com um treinador chamado Duarte Marques. Ele está em último, tem um ótimo plantel e eu não estou nada confiante porque estou a fazer estamos na pior fase possível. Tudo corre mal, vamos expulsões em quase todos os jogos, suspensões a torto e a direito, azar nos jogos, azar nas estatísticas, montes de penaltis. Estamos numa fase terrível da OSM no Campeonato Regional. Na batalha e no modo carreira, perfeito. Aqui, terrível. O que é que acontece? No jogo de hoje vamos jogar em 4-3-3, porque o nosso plantel foi feito para 4-3-3. E jogamos de forma agressiva. O árbitro é azul, eu não quis arriscar extremo. Era louco, tendo em conta o que se tem passado. Vamos em dureza agressiva, num 4-3-3 pelas alas, clássico, ofensivo, mas temos a equipa muito cansada mesmo. Nós não estamos a conseguir rodar os jogadores como deve ser, porque não estamos a ganhar e temos jogadores suspensos, temos jogadores lesionados, temos uma série de coisas a acontecer a toda a hora e nós, quando estamos em mau momento de forma, isto é uma bola de neve, vai de mal a pior. A bola vai ficando maior e nós não conseguimos sair da bola. O Duarte Marques, pelo contrário, está em fase crescente. Portanto, o Duarte Marques teve um primeiro início da época horrível, que o manteve em último lugar e assim ficou. E agora está 4 jogos para aí em que não perde. Em que ganhou para aí 3 deles, ou 2, já não sei, agora de cor. Mas está numa fase em que já não perde há uma data de jogos. Portanto, estamos a apanhar o Duarte na melhor fase dele e o Duarte vai-nos apanhar a nós na nossa pior fase. E isto tem peso, tem peso. A equipa dele está fresquinha da Silva, eu não sei como é que ele está a fazer isso, tendo tão bons resultados recentemente, mas está completamente fresca, está tudo a verde claro. Portanto, é um jogo difícil para nós, é muito. Mas como eu disse, já não estou assim tão preocupado como já tive. Já estou um bocado conformado com o que se passa. Uma lesão para o adversário entre Gavi,
aos 40. Até agora não há golos, bora lá equipa. A equipa quando está assim é terrível. Não há golos. Gol do foda. Ganhámos um joguinho. Um abraço ao Duarte. Duarte, desculpa estar-te a interromper a tua ótima boa fase. Ele esteve bem no 5-3-2. Ele, o último jogo fora, ganhou. Ganhou o último jogo fora. Era difícil também por causa disso. Ele tem uma tática bastante segura nesse aspecto. E conseguimos interromper o ciclo infinito de derrotas. Portanto, derrota, empate, derrota. Vitória, finalmente. Agora vamos jogar contra o Rui. Agora é jogo casa, jogo fora, jogo casa, jogo fora. As coisas estão quase impossíveis, como é óbvio. Esta vitória é basicamente a gente estar-se a afogar e pôr assim um dedinho de fora da água para tentar salvar-nos, e alguém tem que nos agarrar no dedo e puxar, porque senão a gente vai se afogar na mesma. Mas já podíamos estar afogados. O Duarte Marques, com este resultado, piora. Se ele, por exemplo, tivesse ganho, tinha 15 pontos, nós 14. Ele estava à nossa frente. Enfim, somos uma das piores, a segunda pior diferença de golos, por causa dos dois jogos em que tivemos expulsão. Levámos 5 e levámos 6-0. Se não fosse esses 11 golos de diferença em dois jogos em casa, não, por acaso um deles foi fora, estaríamos com uma diferença positiva, claramente positiva, não é? E podíamos até ganhar pelo menos o jogo em casa. Em princípio ganhávamos. Com isto a equipa está de rastos, como eu já falei. Temos aqui tudo de rastos, dois cansados, este amarelo, enfim, estamos numa fase terrível, mas temos de tentar dar a volta como podemos. Ora, vou fazer aqui uns amigáveiszinhos, tirar o Modric e meter o Ramsey, fazer aqui uns amigáveiszinhos e termino o vídeo. Amigáveis feitos, pôr os jogadores a treinar, e até amanhã. Até amanhã, maltinha. Obrigado a todos por estarem connosco, por apoiarem o nosso canal, por estarem connosco aqui diariamente a acompanhar esta magnífica série. Nós temos a grande final do 12º modo de carreira. Logo, uma semaninha a seguir a acabar esta. Esta acaba, uma semana depois temos logo a 12ª edição, oficialmente com os 12, aliás, com os 16 finalistas. Está tudo por hoje. Até amanhã. Acho que é isso, não me esqueci de nada, espero eu. Maltinha, grande abraço, portem-se bem, bons resultados a todos e força nisso, bons resultados a todos mesmo, que é muito importante. Hoje tivemos um grande dia da OSM, grande dia da OSM, finalmente. Estou muito contente, em especial pela reviravolta do nosso grupo na batalha, porque não há nada como jogar em grupo, jogar competitivo OSM, é totalmente diferente. A gente fica irritado às vezes, mas também temos estas felicidades, e são estas felicidades que nos mantêm cá, porque sabemos que mais tarde ou mais cedo elas chegam. Um abraço, até amanhã.